Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar da LDB, Lei 93/94 de 1996, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Trouxe para vocês aqui alguns grifos de palavras mais importantes que vocês precisam estar mais atentos na hora das provas, na realização dos concursos, que são palavras-chave, palavras que trazem significados mais fortes daquilo que a lei traz aí na sua essência, ok? Então vou fazer para vocês a leitura na íntegra e os trechos mais importantes estarão grifados e serão aqui explicados conforme a necessidade, tá bom? Então, do título 1 da educação, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, essa sequência é importante, tá? Processos formativos, vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, em prédios próprios, né? Aqueles prédios que têm autorização de funcionamento. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2 dos princípios e fins da educação nacional. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Esse é um termo bastante importante, tá, pessoal? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outro ponto muito importante também: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ou seja, elas existem ao mesmo tempo, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Esse já é um texto de 2024. Título 3 do direito à educação e do dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa é uma parte muito importante que vocês precisam gravar, tá? E como que o Estado vai trabalhar isso? Através da pré-escola, através do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Embora nós temos aqui, né, a questão dos 4 anos, né, ser obrigatório, né, o Estado não vai nos abandonar no sentido de trazer a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá? Então, as crianças que já precisam aí das escolas de educação infantil, né, elas terão sim acesso, né, antes mesmo dos seus 4 anos de idade, porque a lei garante a gratuidade aí até os 5 anos de idade, tá? Outro ponto importante: atendimento educacional especializado gratuito
aos educandos. Gente, essa parte aqui é uma parte que já modificou algumas vezes, então prestem bastante atenção, tá? Aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, ou seja, perpassando aí por todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então esse termo aqui, não sei se dá para perceber, mas eu grifei de novo aqui, coloquei amarelo sobre amarelo, tá bom? Preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio e para todos os que não concluírem na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aqui, de uma certa forma, já fala do ensino superior, só que o ensino superior, gente, vai ser acessado aí conforme a capacidade de cada um e ele não é obrigatório, né, como é até o ensino médio. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando, oferta de educação regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, padrões mínimos de qualidade de ensino, tá? Definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada um, inclusive, gente, a provisão do mobiliário, né? Que são os móveis, tá bom? Que são as carteiras, né? Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência, tá? A partir de toda criança aí que completar 4 anos. Então, essa aqui é uma parte bastante polêmica, né? Porque às vezes a prefeitura pode jogar a criança, né, para uma escola mais longe, e daí os pais têm direito de requerer essa vaga em escola mais próxima à residência. A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, tá? Como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem, né? Focando aí o desenvolvimento de todos os indivíduos. Educação digital com garantia de conectividade. Essa é uma redação que aparece aí no ano de 2023, tá? Outra coisa bastante interessante, olha só, uma redação de 2025, água potável e infraestrutura física e sanitária adequada no ambiente escolar. Então, se a escola não tem água, se falta água, né, precisa solicitar aí ao serviço público ou à empresa particular responsável para que, solicitar um caminhão-pipa, né, ou, em último caso, os alunos serão até dispensados, né? No caso dos maiores, eu já vivenciei aí que eles podem ser dispensados, caso a escola não tenha água, tá bom? A educação digital, gente, ela preconiza, né, que se criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, tá? Ou seja, professor aprende, aluno aprende. Tudo bem? Artigo 4º-A, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação, tá? Alunos que estão em tratamento, né, em regime hospitalar ou domiciliar, eles podem ter acesso à educação de uma forma adaptada, né, com materiais adaptados que vão chegar aí até a sua residência ou em regime hospitalar. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, tá? Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, associação sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, né? E ainda o Ministério Público acionar o direito público, né? O poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluírem a educação básica. Recensear, gente, é contar, tá? Contar as crianças e adolescentes para que nenhum deles fique fora da escola, tá?
fazer-lhe chamada pública, zelar pelos seus responsáveis para que eles, aliás, zelar junto aos responsáveis, né, pela frequência à escola, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para essa lista. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e do rendimento escolar, né, nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parcerias com organizações internacionais, por exemplo, uma prova, o PISA, né, por exemplo, tá? Essa é uma redação aí de 2024, a anterior é uma redação de 2023. Então, a gente tem aí muitas atualizações, 2023, 2024, que vocês precisam estar atentos. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, não tem como, por exemplo, uma prefeitura, né, querer, de repente, colocar lá um curso de inglês, né, se ele não coloca a educação da pré-escola, a educação infantil, que também é obrigatória aí ser gratuitamente, né? Geralmente pelas prefeituras. Então a prefeitura ela não pode colocar um curso ou alguma coisa extracurricular se ela não garantir inicialmente aquela parte obrigatória, né? Que está aqui nessa sequência, tá? Pré-escola, ensino fundamental, né? Isso depois vocês vão perceber que a prefeitura, né? Ela faz aí um acordo com o estado, né? Para trabalhar o ensino fundamental e o ensino médio, tá? E a educação infantil gratuita até os 5 anos. Então, essas partes aqui são obrigatórias, né? Elas não podem ser esquecidas, não podem ser colocadas em segundo plano, elas precisam ser oferecidas primeiramente, tá? Inicialmente aí pelas prefeituras e depois fundamental e médio aí em parceria com o Estado, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do artigo 208 da Constituição, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada de crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais, sempre respeitando, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A organização e manutenção do sistema de informações e estatísticas educacionais pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e ao direito fundamental de acesso à informação. Novamente, voltando aqui, né, na Lei de Proteção de Dados. Dados e microdados agregados e desagregados coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível de forma anonimizada, tá? Para preservar, né, as informações das pessoas, ok? Aplica-se o disposto dos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 5º desta lei, as informações educacionais do censo, dos exames e dos sistemas de avaliação da educação superior. Então, o poder público, ele é responsável pela avaliação do ensino superior, tá? É dever dos responsáveis, né, dos pais ou responsáveis, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Com relação às escolas particulares, né? O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições,
Cumprimento das normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então, nós vamos pausar aqui esse vídeo em 15 minutos e continuaremos no vídeo 2 da LDB.